Olá, minha amiga, meu amigo, estamos de volta para dar continuidade a esta aula Teoria da Constituição. Falamos no bloco anterior, já no finalzinho, do sentido sociológico do Lassalle. Vamos retomar neste terceiro bloco a nossa exposição sobre os sentidos da Constituição, falando do sentido político. O sentido político foi defendido por um autor alemão chamado Carl Schmitt, que em 1928, publicou a sua Teoria da Constituição, na qual ele traçou toda a sua posição política acerca do conceito e do sentido de Constituição. Para o Carl Schmitt, objetivamente, a Constituição ela não se presta a dispor de qualquer matéria ou ter qualquer conteúdo. Na verdade, a Constituição, para ser digna deste nome, deve expressar aquele conteúdo fundamental, ou aquela matéria essencial em torno da organização do Estado, do poder e da declaração dos direitos da pessoa humana. Por isso mesmo, para o Carl Schmitt, a Constituição, outra coisa não é, senão a expressão de uma decisão política fundamental do povo acerca do modo e da forma concreta de existir a sua comunidade. É bem verdade que para o Carl Schmitt, a força motriz determinante do conceito de Constituição está numa decisão voluntária da própria comunidade, de seus integrantes, a respeito da organização dessa mesma comunidade, da definição dos seus poderes e dos seus direitos fundamentais, sendo esse o conceito de Constituição. Repare que aqui nós vamos encontrar uma diferença entre o sentido político do Carl Schmitt e o sentido sociológico do Ferdinand Lassalle. E é importante deixar claro isso, porque para o Lassalle, nós vimos, a Constituição reflete a soma dos fatores reais de poder que regem uma sociedade. Então, para o Lassalle, o que determina uma Constituição eram os fatores reais de poder, vale dizer, os acontecimentos mais importantes e significativos de uma sociedade, de uma realidade social. Mas para o Schmitt, nesse conceito político, a Constituição ela não é determinada pelos fatores reais de poder, mas sim por uma vontade política do cidadão, do indivíduo, do povo. É ele que vai estabelecer a Constituição ao definir o modo concreto de existir em sua comunidade, tratando daquele conteúdo essencial, daquela matéria essencialmente constitucional que envolve, portanto, a organização do Estado, a estrutura do poder do Estado e a definição dos direitos da pessoa humana. Minha amiga, meu amigo, lhe convido para acompanhar o nosso próximo slide, onde a gente apresenta a síntese dessas ideias do Carl Schmitt. Vamos lá. Sentido político da Constituição. Olha Carl Schmitt aqui, gente. Carl Schmitt nasceu em Plettenberg, 11 de julho de 1888 e faleceu em 7 de abril de 1985. Ele foi um jurista, filósofo político e professor universitário alemão. Aqui é o livro do qual comentei com você, amiga, amigo. Carl Schmitt, Teoria de la Constitution. Aqui é o livro que eu tenho, esse livro é o que eu tenho, é na versão espanhola, porque infelizmente não temos na versão portuguesa. Aqui, nem no Brasil, nem em Portugal, nenhuma editora recebeu autorização para traduzir o livro do Carl Schmitt. A versão mais próxima da nossa língua, do nosso idioma, é a espanhola, ou, quem tiver interesse, o próprio alemão, Vamos lá, aqui Carl Schmitt, a Constituição, disse ele, é a decisão política fundamental, decisão concreta, de conjunto, sobre o modo e a forma de existência da unidade política. Eis aí, portanto, em síntese, o conceito político de Constituição. Deixa eu fazer um comentário rápido. Esse conceito político de Constituição, que o Carl Schmitt defendeu, que nós acabamos de apresentar, ele está associado
a uma espécie de Constituição que nós teorizamos hoje, a partir de uma classificação. Mais adiante nós vamos falar da classificação das Constituições e isso vai ser objeto de uma reanálise, de uma nova discussão, tá? Mas por antecipação, digo o seguinte, esse conceito político do Carl Schmitt de Constituição está vinculado e associado ao conceito que nós temos hoje de Constituição material, né? Ou seja, o que é a Constituição material? Aquela que dispõe de um conteúdo essencial ou de uma matéria essencialmente constitucional. Que matéria é essa? A organização do Estado do poder e a definição dos direitos da pessoa humana, como resultado, como emanação de uma decisão política fundamental do povo. Ou seja, é o conceito político do Carl Schmitt, o conceito que nós temos hoje de um modelo, de um tipo, de uma espécie de Constituição que é chamada Constituição material. Uma curiosidade pessoal, o Carl Schmitt ele foi muito criticado por conta da vinculação que ele tinha na época com o nazismo, na medida em que ele foi um teórico das ideias nazistas, porque as ideias nazistas eram ideias que se casavam com esse conceito político de constituição. Curiosamente, era isso que fundamentou todo o regime nazista. O Hitler era o líder, o Führer, e como líder ele dominava toda a vontade política popular, né? Então, se o Carl Schmitt afirmava que a Constituição ela era uma emanação de uma decisão política fundamental do povo, vale dizer, uma projeção da vontade política do povo, e quem dominava essa vontade política do povo era o seu líder, a sua grande liderança no Terceiro Reich, que era o Hitler. Então, as ideias do Schmitt, as ideias schmittianas, serviram de combustível teórico, isso é verdade, isso é uma constatação, isso é fato, ao regime nazista. Por isso mesmo, há uma grande crítica ao grande jurista, o Carl Schmitt, no sentido de denominá-lo como o jurista maldito, em razão dessa sua vinculação, dessa sua estreita proximidade com o regime nazista do Terceiro Reich hitlerista. É uma curiosidade, mas isso não retira a importância das suas ideias. Tanto é que as suas ideias até hoje são muito lembradas e, inclusive, levadas em consideração, porque nós estamos primeiro tratando dos sentidos e depois nós vamos fazer uma análise global de todos esses sentidos juntos, tá certo? Na sequência, nós temos o chamado sentido jurídico de Constituição. Esse sentido jurídico de Constituição, ele foi defendido e sustentado por enormes juristas, mas eu queria destacar a figura de um grande jurista, pai do positivismo jurídico formalista, chefe da escola jurídica, né, de Viena, na Áustria. Todos vocês sabem, né, de quem eu estou falando, o grande Hans Kelsen. Pois bem, o Hans Kelsen foi um dos maiores defensores do sentido jurídico da Constituição, isso porque, para ele, a Constituição é norma jurídica. Não é? Por isso que ele defendeu o sentido jurídico de Constituição. Para ele, Constituição não reflete fatores reais de poder. Não. Para ele, a Constituição não é uma emanação, projeção de uma vontade política do povo, ou decisão política fundamental. Não. Para ele, a Constituição é norma jurídica. E norma jurídica das mais importantes, porque, segundo ele, a Constituição é a norma jurídica fundamental a ocupar a cúspide, a vértice de todo o sistema ou ordenamento jurídico. O problema do Kelsen é que, para ele, naquela época, né, em razão da influência positivista, formalista, a Constituição era norma pura. E como norma pura, era dissociada do meio, da realidade social, da vontade política, da pré-compreensão de uma comunidade acerca dos seus valores éticos e morais, dos valores, enfim, a Constituição, enquanto norma pura, estaria divorciada, dissociada, desvinculada de seu meio circundante, que o Kelsen não ignorava, ele sabia muito bem que existia um meio circundante ao direito enquanto norma jurídica. E por isso mesmo ele sustentou a sua chamada teoria pura do direito. Por que pura? Porque ele quis tratar o direito dissociado de seu meio, purificando. E como ele metodologicamente tratou o direito a partir dessa sua teoria pura, considerando o direito como uma norma enquanto um comando, enquanto uma ordenação, enquanto uma determinação, um dever ser normativo,
mas um dever ser normativo desvinculado do ser, da realidade social e do mundo ou do plano axiológico ou dos valores. Então, Kelsen, ele deixou bem claro, nesse sentido, perspectiva jurídica, a Constituição é uma lei fundamental, é uma norma jurídica fundamental que ocupa o último escalão do sistema jurídico. Apenas para você relembrar, claro que nós não vamos aqui abrir uma porta para tratar da teoria pura do direito, mas apenas uma janelinha muito pequenininha para você relembrar da teoria pura do direito. Vamos aqui falar de duas coisinhas básicas da teoria pura do direito que são importantes para a compreensão do sentido jurídico da Constituição que nós estamos tratando. Primeiro, a teoria, dentro da teoria pura, que foi uma vasta teoria, a chamada teoria do escalonamento das normas jurídicas, sustentada por Kelsen dentro dessa sua vastíssima teoria pura do direito. O que seria essa teoria do escalonamento das normas jurídicas? Ora, disse o Kelsen que o direito ele é um conjunto de normas jurídicas, tá? Não é uma norma, mas sim uma pluralidade de normas jurídicas que determinam que algo seja realizado. Vale dizer que expressam um comando, um dever ser. Muito bem. Essas normas jurídicas, por outro lado, não estão dispostas no mesmo escalão, ou nível, ou plano. Na verdade, essas normas jurídicas estão dispostas em escalões distintos, escalões normativos distintos, de modo que há um escalão inferior, um escalão intermediário, um escalão superior, criando-se com isso a teoria do escalonamento das normas jurídicas, ou simplesmente do escalonamento normativo ou do escalonamento jurídico, de tal modo que o direito é um sistema, é uma ordenação de normas jurídicas postas, algumas situadas no escalão inferior, outras no escalão intermediário e outras que são superiores no escalão superior, no escalão máximo do sistema jurídico. Pois bem, dentro da teoria pura do direito e como consequência dessa teoria do escalonamento, eis que o Kelsen também construiu a teoria da validade jurídica. Por quê? Porque para ele, uma norma inferior teria que buscar na norma imediatamente superior o seu fundamento de validez, construindo, repito, a chamada teoria da validade jurídica como a consequência da teoria do escalonamento da norma jurídica. Então, a norma jurídica posta no escalão inferior só é válida enquanto produzida de acordo com a norma jurídica que lhe é superior, que neste caso é a norma jurídica situada no escalão intermediário. Essa norma jurídica, por sua vez, qual a situada no escalão intermediário, também só é válida enquanto for produzida conforme a norma que lhe é imediatamente superior. E qual é a norma que lhe é imediatamente superior? A norma última do escalão, que para ele é a Constituição. Mas a Constituição num sentido jurídico positivo. Jurídico positivo. Uma Constituição positivada no sistema jurídico estatal, localizada no último escalão normativo, de tal modo que a Constituição seria a lei fundamental ou a norma jurídica a fornecer todo o fundamento de validez a todas as demais normas jurídicas positivadas no Estado. Por isso que é uma norma jurídica fundamental, mas sempre a partir de uma perspectiva do dever ser, numa perspectiva formalista ou procedimentalista. É a Constituição que define o modo de produção das leis, são as leis que definem o modo de produção das normas infralegais. Então, eu tenho as normas infralegais, escalão inferior, normas legais, escalão intermediário e, por fim, as constituições, escalão último do ordenamento jurídico. Claro que eu apresentei aqui um sistema jurídico muito simples, muito simplificado, de acordo com as ideias do Hans Kelsen. Só que no direito brasileiro contemporâneo de hoje, nós temos um novo escalão normativo que foi criado, construído a partir de uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
quando analisou a natureza jurídica dos tratados ou convenções de direitos humanos, quando não aprovados de acordo com o procedimento de emenda constitucional. Por quê? Porque quando os tratados ou convenções internacionais sobre direitos humanos forem aprovados de acordo com o procedimento aplicável às emendas constitucionais, esses tratados ou convenções de direitos humanos se equiparam às emendas constitucionais, estão lado a lado da Constituição. Mas quando os tratados ou convenções internacionais sobre direitos humanos são aprovados mediante um procedimento ordinário ou comum, sem se aplicar o regramento do procedimento da emenda, segundo o Supremo, esse tratado ou convenção internacional sobre direitos humanos passa a ostentar a natureza jurídica de norma supralegal, ou seja, acima da lei, porém infraconstitucional ou abaixo da Constituição. Então, se nós pegarmos os elementos formativos da teoria do escalonamento e da validade jurídica do Kelsen, traduzindo para o entendimento atual aqui no Brasil, nós podemos dizer que nós temos basicamente 4 escalões. Primeiro escalão, normas infralegais, que são as normas inferiores. No segundo escalão, as normas legais. No terceiro escalão, os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados no Brasil mediante o procedimento comum. E no último escalão, a Constituição e suas normas jurídicas fundamentais. Aí eu tenho a Constituição no sentido jurídico, mas no sentido jurídico posto, no sentido jurídico positivo, enquanto norma fundamental, enquanto norma última do sistema jurídico positivado, enquanto norma vértice do sistema de normas jurídicas. Eis aqui, em síntese, as ideias do Kelsen. Vamos, portanto, mais uma vez, ao nosso importante slide para apresentar você, minha amiga, você, meu amigo, a síntese dessas nossas ideias. Vamos lá. Olha Kelsen aqui, tá? Kelsen, ele nasceu em Praga em 11 de outubro de 1881, tá, gente? Porém, faleceu em Berkeley, na Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos, no dia 19 de abril de 1973. Hans Kelsen foi um jurista e filósofo austríaco, um dos mais importantes e influentes do século XX. A Teoria Pura do Direito, do Kelsen, aqui na editora, publicada pela editora brasileira em português, Martins Fontes, São Paulo, tá? E aqui foi o conceito, a síntese, claro, do conceito jurídico de Kelsen sobre a Constituição. A Constituição é um conjunto de normas jurídicas fundamentais. Gente, fique aí na tela, que mais adiante nós vamos apresentar, sabe o quê? Olha lá, a pirâmide kelseniana, tá? Claro que aqui ajustada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal atual, né? Ou seja, 4 escalões. 4 escalões, tá? No primeiro escalão, que é o escalão inferior, nós temos os atos infralegais, que são os decretos, regulamentos, instruções e etc. No escalão acima, superior, logo acima, superior aos atos infralegais, nós temos os atos legislativos. Acima nós temos os atos supralegais, que são eles, tratados ou convenções internacionais de direitos humanos, não aprovados na forma do parágrafo 3º do artigo 5º, que é exatamente aquele procedimento de emenda, não é? Ou seja, tratado e convenção aprovado de acordo com o procedimento comum. Ele tem natureza de ato supralegal. E, por fim, a Constituição, no sentido jurídico positivo. Então, para Kelsen, o conceito de Constituição está limitado e reduzido a isso aqui. Norma jurídica fundamental, lei fundamental, a servir de fundamento jurídico, tá? Normativo, formal, de todo o sistema jurídico positivado. E, por fim, minha amiga, meu amigo, vamos examinar o sentido cultural de Constituição. Esse sentido cultural, presta atenção, na verdade, ele prega uma conexão de todos os sentidos anteriores. Isto é, para o sentido cultural, a Constituição deve necessariamente ser entendida a partir tanto do sentido sociológico, como também do sentido político e como também do sentido
jurídico. Então, o sentido cultural, ele sustenta a necessidade de uma intercomunicação, uma interlocução, uma conexão de todos os sentidos anteriormente examinados. Mas por que, minha amiga, meu amigo? Por quê? Para os autores que defendem o sentido cultural de Constituição, o direito, de um modo geral, é objeto da cultura humana. Logo, é um objeto cultural. E como todo objeto cultural, o direito deve interagir com o seu meio e sentir os reflexos do seu meio e, ao mesmo tempo, refletir-se sobre o seu meio. Daí, para esse sentido cultural, a necessidade de se entender, de se compreender, de se assimilar à Constituição a partir tanto do sentido sociológico, como do sentido político, como do sentido jurídico. Então a Constituição seria simultaneamente, repare, produto, emanação dos fatores reais de poder, como também uma projeção da vontade política de um povo a partir de suas decisões fundamentais acerca da organização do seu Estado, dos poderes do seu Estado e da definição dos seus próprios direitos, como também a Constituição tem que ser entendida como uma lei suprema, um estatuto jurídico do Supremo ou uma norma jurídica fundamental ou suprema, exatamente para regular a realidade social e disciplinar as decisões políticas fundamentais. De tal modo que, para esse sentido cultural, a Constituição é produto da realidade também, mas não se exaure na realidade como defendeu e pretendeu o Ferdinand Lassalle. É realidade, mas não se esgota na realidade. Por quê? Porque a Constituição também é uma emanação de uma vontade política de um povo, uma vontade política ordenada de um povo, mas não se esgota nessa vontade política como pretendeu o Carl Schmitt. A Constituição é também um conjunto de normas jurídicas fundamentais que ocupam o escalão máximo do sistema jurídico a fundamentar todo o direito estatal, mas não se esgota isso. Então a Constituição é um pouquinho de cada. É realidade, é decisão política fundamental e é norma jurídica fundamental. E quem é que sustenta? Quem são os grandes autores que sustentam essa posição, esse sentido cultural de Constituição? Nós temos diversos autores. Nós vamos destacar aqui tanto um autor alienígena, um autor estrangeiro, como um autor nacional. Em relação ao autor estrangeiro, nós vamos apontar o grande jurista alemão Konrad Hess. E relativamente ao autor nacional, nós vamos apontar o saudoso e formidável jurista, filósofo brasileiro, o Miguel Reale. Mas o Miguel Reale pai. Eu quero lhe convidar, minha amiga, meu amigo, para o próximo slide, onde a gente apresenta exatamente algumas ideias do Konrad Hess para a gente desenvolver aqui. Vamos lá, nos acompanhe, por favor. Olha aí, gente, o Konrad Hess. A foto dele, tá? E aqui uma rápida digressão sobre a sua vida, tá? Konrad Hess nasceu em 29 de janeiro de 1919, tá? Em Kaliningrado, na Alemanha Oriental, e faleceu em 5 de março de 2005 em Freiburg im Breisgau, também na Alemanha, tá? Agora na Alemanha unificada. Foi um jurista alemão. Aqui nós temos um rápido conceito do Konrad Hess. A Constituição é norma e é realidade, pois para ela exercer sua força normativa, deve estar próxima da realidade da qual emanou. Aqui é o livro que nós temos no Brasil do Konrad Hess intitulado A Força Normativa da Constituição. Na verdade, esse livro publicado pela editora Gaúcha, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Sérgio Antônio Fabris, editor, é uma tradução na nossa língua, no nosso idioma, de uma palestra que se tornou também livro na Alemanha, que o Konrad Hess ministrou no ano de 1959 na Universidade de Freiburgo, na Alemanha, numa aula magna em que ele sustentou exatamente essa posição. Eu queria esclarecer e até desenvolver um pouquinho mais
essas ideias do Conrad Reis. Repare, primeiro, fazendo uma rápida observação. O Conrad Reis, ele também expôs a sua teoria acerca do sentido cultural da Constituição numa conferência magna. Na verdade, foi uma aula magna de abertura de período letivo lá na Universidade de Freiburg, na Alemanha, onde ele era inclusive professor. Tá? E ele, nessa aula magna, ele acabou apresentando um contraponto das ideias lassallianas. Reparem a similitude, né? La Salle expôs o seu sentido sociológico de Constituição também numa conferência, mas em 1862, na antiga Prússia. E o Conrad Reis, em 1959, também numa aula magna, apresentou uma conferência sobre a Constituição. E nessa conferência ele fez um contraponto às ideias lassallianas. Concordou em parte com La Salle quando ele afirmou que a realidade é de fundamental importância para a Constituição, de modo que, para ele, nenhuma Constituição do mundo pode se afastar da realidade, porque toda a Constituição emana da realidade. Como emana da realidade, ela não pode se divorciar ou se afastar da realidade, devendo sempre manter um diálogo próximo, interagir com a realidade. Sucede que, e aqui veio o contraponto do Conrad Reis, a Constituição ela não se exaure na realidade, ela não é só realidade, ela é também realidade, ela emana da realidade, deve interagir com a realidade, mas ela não é apenas realidade, por quê? Porque ela também tem uma existência própria a partir dos seus comandos normativos, de seus preceitos, de seus enunciados, que estão plasmados no seu texto escrito. Então a Constituição tem também uma vida ativa, tem uma força ativa independente da realidade. E é exatamente essa força ativa, independente da realidade, que faz com que a Constituição tenha a capacidade de regular a realidade, inclusive promovendo transformações nessa realidade da qual ela emanou. A ideia que o Conrad Reis deixou bem clara era da necessidade de uma recíproca interação ou comunicação entre a realidade e a Constituição, de tal modo que a realidade determina a Constituição, porque a Constituição ela é concebida e originada e emanada da realidade, mas ela, a Constituição, como texto, aí, a partir da sua força ativa própria, também determina a realidade, regulando a realidade e até promovendo transformações na realidade. Mas, para tanto, é necessário que a Constituição sempre se conduza lado a lado à realidade da qual ela proveio. Vale dizer, jamais se afaste, jamais se distancie da realidade. E aí entra a conclusão do Conrad Reis. Para a Constituição exercer essa capacidade regulatória da realidade da qual ela emanou, ou seja, aquilo que ele chama de força normativa, que nada mais é senão capacidade da Constituição, por meio de seus preceitos normativos, regular a realidade da qual ela emanou e promover transformações nessa mesma realidade, diz o Conrad Reis, é importante que a Constituição permaneça lado a lado com a realidade, jamais se distanciando dela. Isso porque quanto mais uma Constituição se distancia da realidade da qual ela proveio, a Constituição vai perdendo força normativa, até chegar um momento de que ela vira uma ilusão, ou seja, sem nenhuma capacidade de regular, de disciplinar e de promover transformações na realidade da qual ela veio. Repare, vamos utilizar essas ideias do Carl Schmitt, do Conrad Reis, tá? Não é o Carl Schmitt, do Conrad Reis, aplicando um exemplo. Imagine a Constituição norte-americana. A Constituição dos Estados Unidos, apesar de antiga, porque ela é de 17 de setembro de 1787, ela continua plenamente exercendo sua força normativa diante da realidade da cultura social norte-americana. Por quê? Porque ela jamais se afastou daquela realidade da qual ela emanou. Então ela surgiu daquela realidade, daquele ambiente sociocultural, permaneceu se comunicando, dialogando, promovendo transformações e exercendo essa intensa força regulatória
que o Conrad Reis chama de força normativa. Pois bem, imagine nós pegarmos essa Constituição norte-americana, que tem uma força normativa fantástica diante da realidade da cultura norte-americana, e formos aplicar essa Constituição numa cultura de um país como o Afeganistão, ou como um país como a Síria, ou uma Líbia, ou um Egito, né, ou um Irã, ou um Iraque. Óbvio que essa Constituição dos Estados Unidos, que serve àquela realidade sociocultural, exercendo inclusive força normativa, capacidade regulatória, jamais vai exercer força normativa ou capacidade de regular aquela realidade sociocultural de países completamente diferentes dos Estados Unidos. Então isso mostra que a teoria da força normativa do Conrad Reis é absolutamente verdadeira, é festejada em todo mundo. E é por isso mesmo que esse sentido cultural vem sendo o sentido adotado por todos, porque ele parte da conexão de todos os sentidos anteriores, porque Constituição é realidade, porque Constituição é decisão política fundamental, porque Constituição também é norma fundamental, norma jurídica para regular exatamente toda a organização política e social do Estado ou de uma comunidade. Mas, além do Conrad Reis, nós temos também um autor brasileiro fantástico que é o Miguel Reale, muito conhecido em razão de suas ideias sensacionais em torno do direito, sobretudo a partir da sua teoria tridimensional do direito, porque para o Miguel Reale o direito não é só norma, não é só fato, não é só valor. Na verdade, o direito é tudo isso, é ao mesmo tempo norma, é fato, que é realidade social, e é valor, que é decisão política fundamental do povo. Vamos, portanto, ao próximo slide, onde a gente vai apresentar exatamente, amigos, a síntese das ideias do Miguel Reale. Vamos lá. Olha ele aí, Miguel Reale. Miguel Reale nasceu em São Bento de Sapucaí, em 6 de novembro de 1910, São Paulo, mas faleceu em 14 de abril de 2006. Foi um filósofo, jurista, educador e poeta brasileiro. Vamos lá, gente, o que é que eu boto aqui? O autor buscou integrar 3 concepções de direito. A sociológica, associada aos fatos e à eficácia do direito. A axiológica, associada aos valores e aos fundamentos do direito, e a normativa, associada às normas e à vigência do direito. Assim, segundo essa teoria, o direito seria composto da conjugação harmônica entre as 3 dimensões: a fática, a axiológica e a normativa, numa dialética de implicação e polaridade em um processo histórico-cultural. E aqui nós temos a síntese do pensamento deste famoso autor. Direito é fato, é valor e é norma. Isto é, minha amiga, meu amigo, é o direito em 3D, é o direito numa tríplice dimensão. A dimensão da norma, a dimensão dos fatos ou acontecimentos sociais e a dimensão dos valores ou das vontades políticas e valorações políticas, éticas e morais de uma determinada comunidade. De modo que, repito, é essa a posição, o sentido cultural de Constituição, que vem ganhando um amplo espaço na doutrina e jurisprudência brasileira, de tal modo que as outras concepções ou sentidos foram importantes, mas como foram muito reducionistas, não se pode dizer que a Constituição é apenas realidade, ou é apenas decisão política fundamental, ou é apenas norma jurídica. Mas se pode afirmar que a Constituição, enquanto organização total de uma comunidade, é uma organização social, política e jurídica dessa mesma comunidade, na medida em que a Constituição define os fundamentos de organização dessa comunidade, quer numa perspectiva social, quer numa perspectiva política, quer numa perspectiva jurídica, porque a Constituição define, portanto, os fundamentos de conformação política de uma comunidade a partir exatamente de uma vontade expressada pelo povo na Assembleia Nacional Constituinte. Eis aí as decisões políticas fundamentais. Mas a Constituição ela é dotada de uma força ativa através de seus preceitos normativos
Porque a Constituição é norma jurídica. E por ser norma jurídica, ela tem um condão de exercer uma capacidade regulatória diante da própria realidade. Porque é a Constituição que define a ideia de direito. E é a partir da ideia de direito que a Constituição define que se vai parametrizar toda a positivação jurídica naquela comunidade. Eis aí, minha amiga, meu amigo, as posições teóricas mais relevantes e significativas em torno do sentido de Constituição. E isso vem caindo muito em questões de concurso. Vamos agora fazer uma pausa e encerrar esse nosso terceiro bloco para no próximo a gente avançar no nosso tema. Até já!